A paz do Senhor Jesus. Vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, versículo de número 10, que diz: Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Paulo ele vai falar a respeito da tolerância para com os fracos na fé. Paulo ele vai falar entre o versículo 1 e o versículo 12. Ele vai estar falando que nós devemos ser tolerante com aqueles que estão desenvolvendo a sua fé, aqueles que estão caminhando, dando esses primeiros passos na fé. E ele diz no versículo 1: recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. E o plano 2 diz: um crê que pode comer de tudo, já outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Então, Paulo está dizendo que essa questão de quem é fraco e de quem é forte, Paulo está dizendo que todos nós somos fracos em alguma área e forte em outras áreas. Então, nossa fé será forte em determinada área se pudermos sobreviver ao contato com pessoas mundanas sem nos deixar envolver pelos padrões deles. E será fraca em outra se tivermos de evitar certas atividades, pessoas ou lugares, a fim de proteger nossa vida espiritual. É importante fazermos uma avaliação para descobrir nossos pontos fortes e fracos. Devemos perguntar: será que posso fazer isso sem pecar? Posso influenciar os outros para o bem sem me deixar influenciar pelo mal? Nas áreas em que somos fortes, não devemos ter receio de ser pervertido pelo mundo. Devemos servir a Deus. Nas áreas em que somos fracos, precisamos ser cautelosos. Se tivermos uma sólida fé, mas a escondermos, não será possível fazer a obra de Cristo nesse mundo. Se expusermos uma fé débil, seremos extremamente tolos. Então, nós precisamos ver e fazer esse levantamento naquilo que somos fracos e naquilo que somos fortes. E naquilo que somos fortes, não devemos apontar aqueles que têm a fraqueza em determinada área. Porque naquilo que aquela pessoa é fraca, em algum ponto, ela é forte e nós vamos ver que nós somos fracos em determinada área. Então, Paulo está falando aqui do alimento, daqueles que comem de tudo, daqueles que eram judeus e não comiam de tudo. E isso havia ali, podemos dizer, na igreja, entre os cristãos, um certo debate, uma certa discussão sobre esses assuntos de opiniões, sobre questões de opiniões que não acrescentavam nada. Não era questão de ser pecado, não era essa questão. Eram discussões que não levavam a lugar nenhum, e isso só servia para criar entre eles confusões, discussões. E no versículo 3, Paulo diz: aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. É interessante notarmos que tem pessoas que entregam a sua vida para Jesus
que tem o seu ponto fraco, muitas das vezes, né? E com isso essa pessoa acaba evitando certos tipos de lugares. Né? Tem pessoas que nem saem até das reuniões de família, não participam mais, porque naquela reunião onde ele bebia, onde ali, né, vivia alcoolizado, essa pessoa, muitas das vezes, ela não quer voltar porque ela sabe que tem uma fraqueza, né? Sabe que ali ela pode ser tentado novamente a utilizar, né, a se alcoolizar, a voltar novamente àquela vida. Então a pessoa evita, muitas das vezes, certos lugares, certas companhias, certas amizades, para que assim não venham, né, cair. E muitas das vezes aquele que é forte em determinada área, né, até julga essas pessoas, até vai julgar, não, por que que não vai? Depois que virou cristão, não vai mais, não anda mais, não vem mais para esse lugar, porque aquela pessoa ela tem uma fraqueza, ela sabe se ela permanecer e continuar ali, ela vai acabar caindo. Mas à medida que o tempo vai passando, que vai vivendo as experiências com Deus, a fé ela vai sendo aumentada e essa pessoa ela vai aprendendo a lidar com tudo isso e logo vai estar pregando, falando do amor de Jesus para essas pessoas. E aqui, né, é referente ao que come e ao que bebe, né, que por que não faz ou por que está fazendo, enfim. Aí Paulo ele escreve essa carta orientando. Ele diz no versículo 4: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere igual todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivermos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Versículo 9 ele diz: por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, por que julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Portanto, está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, Paulo, ele vai falar sobre o julgamento, né? O julgar o próximo. Né? E Paulo ele diz, deixa bem claro que cada um de nós, né, dará contas do que faz, do que nós fizemos a Cristo, né? Não aos demais irmãos. Embora a igreja procure ser inflexível, né, em sua posição contra certas atividades ou comportamentos, né, expressamente proibido pelas escrituras, né, como podemos dizer adultério, homossexualidade, assassinato, roubo, ninguém deve criar regras e regulamento adicionais, concedendo-lhe uma condição semelhante à lei de Deus. Muitas vezes os cristãos baseiam seus critérios morais em opiniões, né, particularidades pessoais ou preconceito culturais,
em vez de na palavra de Deus. Quando fazem, mostram como sua fé é fraca e não imaginam como Deus é suficientemente poderoso para guiar seu filho. Quando nos colocamos perante Deus e prestarmos conta de nossa vida, não nos preocuparemos, com o que nosso vizinho cristão fez. Então não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos ser o juiz, mas o nosso Deus que julgará os vivos. Tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então que nós possamos nesse dia levar essa palavra, guardá-la em nossos corações e entender que devemos ser tolerantes para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que têm uma determinada área, tem uma dificuldade, para aquele que tem a sua opinião, desde que ela não vá contra os ensinos do Senhor, Não devemos criar realmente nossas próprias leis, acrescentando na lei do Senhor as nossas próprias leis, as nossas opiniões, mas devemos consultar sempre a palavra de Deus e ver o que as Escrituras elas dizem, a respeito do que é o que nós estamos vendo, do que nós achamos. Então, a nossa opinião, ela deve estar pautada no que está na palavra de Deus, não o que está fora dela. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nesse dia e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.